noite, vai trazer uma palavra diretamente do trono do Senhor para nós. Amém? Não deixe que nada atrapalhe você escutar essa palavra. Vamos abrir os nossos ouvidos espirituais essa noite para a gente escutar o recadinho. Eu queria chamar o meu irmão de vaca, discípulo do pastor Valério, para estar entregando a vida dele aqui para Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te peço nessa hora, Senhor, vem, Pai, falar sobre as tuas bênçãos através do pastor Valério, Senhor. Vem abençoando, vem guardando a vida dele, Senhor. Guarda tudo que leva o nome dele. Que venha abençoando cada vez mais, Senhor. Que realmente ele fale a palavra de Deus através dele. Amém. É o que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluias. Um pouquinho de paciência, que hoje nós estamos sem esboço. Mas, números 21, eu quero iniciar com essa palavra. Nós vamos. O versículo é o 8, amém? Todos encontraram? Então, todo mundo comigo, amém? Quem está acompanhando a nossa campanha para trazer a Bíblia física, né? A Bíblia aí sua Bíblia aí de papel, né? Escrita, né? E tudo aquilo que for relevante para você nessa palavra, eu indico que você marque, faça uma marcação. Se hoje, por acaso, você trouxe o seu celular, faz a marcação também, tá bom? Por quê? Aí você vai ter a oportunidade de estar revisando essa palavra no decorrer da semana. Tenho certeza que ela vai falar muito ao seu coração nesta noite e no decorrer de toda essa semana. Amém? Você vai ler, vai refletir, amém? Nós precisamos refletir e meditar na palavra do Senhor. Amém? Qual é o livro, pastor? Número? O livro de Números, o capítulo é o 21 e o versículo é o 8. Se todos encontraram, dizem amém? Amém? Todos encontraram? Tem aqui também aqui no telão. Diz assim a palavra: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Amém? Glória a Deus. Até aí, para a gente ter um pouquinho de entendimento. Quem lembra desta palavra? Sobre o que fala essa palavra? Essa palavra, ela, no livro de Números, ela está contando a história do momento em que, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles começaram a caminhar no deserto, né? Tiveram uma série de dificuldades, nós sabemos, nós já, lendo a palavra, nós já vemos isso, que eles tiveram sérias dificuldades com água, dificuldades com alimento, dificuldade com uma série de coisas, né? Mas essa foi mais um fato que aconteceu, né? E esse fato se deu quando o povo de Israel começou a pecar bastante, a se afastar de Deus, a se afastar dos princípios de Deus, das coisas de Deus, das coisas que Deus tinha falado para que Moisés colocasse nas leis. Tudo aquilo que era necessário eles fazerem, estavam se corrompendo, burlando, fraudando, pecando. Amém? E por conta disso, Deus, o próprio Deus, enviou umas serpentes chamadas serpentes ardentes, né? Serpentes de fogo, no arraial. E essas serpentes, quando mordiam as pessoas, elas vinham a óbito, morriam. Amém? E aí o povo, desesperado com aquilo, que foi uma grande quantidade, depois você pode procurar esse texto para
você ler direitinho como é que foi que aconteceu isso, eu só estou parafraseando. E depois de o povo já morreu uma quantidade imensa de pessoas e tudo, e o povo começou a clamar a Deus e a clamar a Moisés, pedindo para que Moisés, intercedesse junto a Deus para que cessasse aquele problema, não é isso? E essa situação, aí o que acontece? Exatamente isso que nós lemos aqui no livro de Crônica, dos Números, capítulo 21, E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. Amém? Eu já vou adiantar para vocês que isso é uma tipologia de Cristo. Amém? Porque essa serpente, ela foi levantada, amém? Você entende? Foi colocada numa estaca alta, e toda pessoa que olhava para ela foi picado, vai morrer, Aí aquela pessoa corria para o meio do arraial, olhava para a serpente naquela vara, aí já não morria mais. Era como se fosse o antídoto, como se fosse o remédio, como se fosse a cura. Então, por que a tipologia de Cristo? Porque Cristo também foi levantado. Cristo também foi levantado, amém? Se a gente olhar aqui o próprio Jesus Cristo, lá em João, dá uma olhadinha, tá? Em João 3. João 3. João 3,14. Aqui, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui, Jesus Cristo está fazendo menção àquela situação que aconteceu naquele tempo. Amém? O próprio Jesus está falando dele mesmo. Que ele é a salvação para aqueles que pecam, para aqueles que erram o alvo, para aqueles que estão numa situação de morte. Jesus é vida. Amém? Vida e vida em abundância. Amém? Então é Jesus aqui está lembrando daquela situação que aconteceu lá em Números. Amém? E eu quero dizer para vocês com relação o que aconteceu agora, um testemunho que aconteceu esses dias, foi no sábado. No sábado eu fui na casa da minha filha, e onde a outra minha filha ia viajar, e a gente precisava estar lá, porque era o último dia que a gente ia ficar com ela e tudo. E nós saímos aqui no sábado de manhã, eu e a pastora Maria. E ao sair daqui, nós passamos ali pela Torre Digital. Passando pela Torre Digital, antes de chegar na Torre Digital, eu vi que tinha uma estrutura montada, uma estrutura de show, de evento, uma estrutura muito grande. E fui me aproximando e percebi que no alto da estrutura do palco havia uma serpente, uma cobra enorme, enrolada assim, no topo do palco do evento. Aquilo me chamou muita atenção. Eu poderia ter passado direto, mas eu não suportei a curiosidade, e saber o que estava acontecendo ali. Pela manhã ainda, e aí eu entrei e tal, e quando eu fui encostando, tinha um rapaz com aqueles reboques de cachorro-quente. Estava acabando de encostar, ia montar ali a estrutura dele para vender no evento à noite, que o evento ia ser à noite, no sábado à noite. Aí eu pensei comigo, vou parar e perguntar para ele, porque ele sabe de tudo. Trabalhei há mais de 15 anos com isso, então eu já sabia que ele sabia de tudo. Aí fui, encostei do lado dele, assim, bem na hora que ele estava puxando o rebote, encostei e falei: ei, amigão, tudo bem? O que vai acontecer aí? Aí ele falou: rapaz, isso aí é um show
vamos dizer assim, pessoal alegre, né? O pessoal alegre é um show, um evento que vai ter aí. Mas comecei a conversar com ele, ele falou, não, é o aniversário da Lili. Eu não sei que Lili é essa, não conheço, mas acho que ela é bem famosa aí no mundo secular, né? Porque o negócio lá era bem grande, era um evento bem cercado, fechado, e tinha um palco, né, e tudo mais. Aí eu fui conversando com ele, e aí eu perguntei, mas é hoje? Eu fiquei interessado em, provavelmente fosse um show, um evento, coisa, eu ia procurar ver se eu conseguia fazer uns voos de drone e tal, filmar, que é bom esse show para você jogar na mídia do seu portfólio. Mas tudo bem, aí eu conversando com ele isso, e aí quando é hoje e tal, ele falou, não, é hoje aqui e amanhã lá no Ascad. Eu falei, olha, mas é 2 eventos, mesmo evento? Ele falou, é 2 dias do mesmo evento. Ué, mas esses caras vão desmontar tudo aqui e montar lá? Ele, não, já tem outra estrutura montada lá. Você vê o tamanho do evento, né? Do tamanho de recurso financeiro que foi disponibilizado ali para aquela coisa, né? E sem falar para vocês que era um show, né, do pessoal, né, LGBTQIA+, tá? Vocês já sabem. E eu quero já enfatizar aqui que eu não estou colocando como crítica aos nossos irmãos nessa condição, porque eu sou bem claro com relação a esse entendimento. Eu acho que o pecado é pecado, e não importa. Deus, ele ama o pecador e aborrece e odeia o pecado. Amém? Agora, não é porque um pecado é explícito, que nós vemos escancaradamente, que nós apontamos e julgamos, que outros também devem passar em branco. Não. Temos nossas pessoas também, os héteros, que também praticam iniquidades e pecados enormes. Mas porque é fechado, escondido, ninguém fala nada. Amém? Então, eu não estou falando disso. O que eu estou querendo dizer aqui é com relação o alcance de Deus na vida das pessoas. Amém? E com isso eu quero pegar um gancho na palavra da pastora Elô, semana passada, quem esteve aqui, né? Então ela falou que a gente tem que amar a repressão, né? E ela me deu essa autorização e hoje aqui eu puxar a orelha de todo mundo. Amém? Glória a Deus. Então, senta na cadeira, bota o capacete que eu vim pedrada. Oh, glória. Glória a Deus. Então, eu não estou falando disso, eu estou falando que tinha um evento e me chamou muita atenção esse negócio da cobra. E eu fui até lá e perguntei para o rapaz, e ele me explicou esse negócio que ia ter esse show, ia ter esse pessoal, e tal. Gente, é um show a nível secular, mas assim, bem puxado, né? Bem pesado, vamos dizer assim. E aí quando eu fui saindo, eu falei, obrigado e tal, não sei o quê. Quando eu fui saindo, eu percebi que no palco tinha um desenho bem grande de uma chave, como se fosse uma fechadura de uma porta, né? Onde você coloca a chave, daquelas chaves antigas, que tem uma bola assim, e uma parte assim, né, para baixo, assim, que você colocava, tinha aquelas chaves bem antigas que tinha antigamente. Então tinha uma coisa que, na hora, o Espírito Santo falou comigo assim, isso aqui é exatamente um portal para práticas demoníacas. Uma abertura do mundo espiritual, gente, é porque o mundo espiritual não é brincadeira. A gente está cansado de dizer isso aqui para vocês. Muitas vezes nós estamos tão focados no mundo natural que a gente deixa de lado as coisas espirituais e não está sabendo de tudo que acontece no mundo espiritual e quanto ele é atuante, né? Nós estamos vendo muitos shows aí, onde há práticas satânicas, com símbolos, com mensagens subliminares, com temas
com muita coisa nesse sentido. E muitas pessoas que estão ali, muitas já estão, porque está tão escancarado, porque vamos fazer uma suposição. Se você está lá nesse evento e está vendo tudo aquilo, e o negócio é totalmente mundano, você está consciente de que o negócio não é do lado da luz, é do outro lado. Amém? Agora pode ter um ou outro inocente lá no meio, pode sim ou não pode? Fui conhecer, não sei, não sou muito ligado nessas coisas, não procuro saber, que está lá, entendi. Amém? Glória a Deus. Então quando eu saí, que eu vi esse negócio, você falou comigo na hora, isso aqui é um portal, é uma porta para as coisas do mundo espiritual maligna, é uma abertura, é uma legalidade em conjunto, ou seja, milhares de pessoas ali, não sei quantas pessoas juntaram naquele lugar, mas uma série de pessoas juntando naquele lugar, invocando os mesmos deuses, as mesmas vontades, os mesmos desejos, os desejos da sua carne, acima de todas as coisas, né? E a palavra de Deus diz que o nosso coração, ou seja, a nossa alma, ela é enganosa. A gente não tem que estar dando vazão para a nossa alma, a gente tem que dar vazão para as coisas do Espírito. Amém. Porque essas são o caminho de luz para as nossas vidas, são o caminho de Jesus para as nossas vidas. A gente tem que ter cuidado com isso. Amém? Glória a Deus. E aí, para não ser, vou dar uma adiantada, depois eu volto de novo, né? Só para completar a situação, eu fui para lá, ficamos com a minha filha e tal, só que o voo dela era no domingo, hoje, às 5 da manhã, 7 da manhã, mas que está muito cedo no aeroporto. Eu saí de casa lá com ela, fui levar ela no aeroporto, eram umas 3h30 para 4 horas da manhã, levei ela lá, deixei ela pegou o voo e eu vim embora para casa. Quando eu cheguei em casa, estava o tum no meu vizinho. De vez em quando rolam umas festas lá, rave lá, e é a noite toda. Tum. Eu imaginei a mesma coisa, do jeito que está lá, na serpente, está aqui, ó. A mesma galera, o mesmo pessoal, o mesmo sentimento, as mesmas buscas, as mesmas procuras, a mesma coisa, que não faz sentido você ficar a noite toda escutando uma música alta, um tum, e está tudo ok, está tudo maravilhoso. Não tem como ser. Amém? Não tem, gente. Você colocar na sua mente, você vai ver que não está certo. Mas beleza. Aí passou, dormi assim mesmo, porque eu estava meio cansado, tomei um banho, dormi, eu e a pastora Maria. Quando foi de manhã, cedinho ainda estava, né, irmão? Cedinho, umas 6 e pouco, para 7 horas, ainda estava batendo lá, zoando lá o sol lá. Aí eu fui meditar nessa palavra, né? Fiquei muito incomodado com esse negócio, fui meditar nessa palavra e li, e lembrei desse texto. Agora vocês vejam, aquele símbolo daquela serpente lá, naquele momento lá, ela totalmente representava o mal para mim, é ou não é? Para vocês também, se vocês vissem, é ou não é? Representa totalmente o mal. Como é um símbolo da serpente na Bíblia, ele é um símbolo de coisas do mal, da parte de Satanás. Amém? Mas também são símbolos que o próprio Deus usa para abençoar. Como foi o caso dessa serpente que ele mandou Moisés fazer. Faz uma serpente de bronze, levanta ela em uma haste, e todo aquele que for mordido e olhar para a serpente será salvo. Então, neste caso, é ambíguo, né? É o mesmo símbolo para duas situações diferentes. Nós também vemos aqui o símbolo das drogas, né? Da droga, no caso, lista, que é os remédios, medicamentos, barbitúricos que nós tomamos, os remédios alopáticos, os comprimidos aí, todos eles. O símbolo é uma serpente, uma taça, né? Porque os egípcios, na época, eles achavam que a cobra ele é um animal que se transforma, consegue se restaurar. Então, a restauração vem
coisa lá antiga para trás. Amém. Então ver essa situação, eu li esse texto e fiquei pensando, puxa, mas Deus tem umas coisas assim meio incompreensíveis para a gente, né? Como é que ao mesmo tempo a gente consegue analisar que é um símbolo maldito e daqui a pouco é um símbolo de bem, de graça, amém? Mas porque as coisas de Deus, eu tenho falado isso esses dias, quem tem andado comigo esses dias tem visto que eu tenho falado isso. Vamos fazer uma analogia de tempo, de cronologia. Se vocês lembram que sempre Jesus falava por parábola, sim ou não? Sim. Ele trazia coisas do cotidiano das pessoas, do que eles viviam, para ver se conseguia que as pessoas pegassem aquela ideia que ele estava passando. Amém? Eles falavam dos pastores, eles falavam das ovelhas, eles falavam da figueira, eles falavam das coisas que eles viviam, para ver se eles compreendem. Amém? Ele falava tudo isso. Mas mesmo assim, muitas coisas eles não compreendiam. É verdade ou não? Agora, hoje, nós, que já passamos pelo processo do Evangelho de Jesus, já foi dito, Jesus já veio, já foi crucificado, morto, ressuscitado, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para nos trazer, para morar na mansão celestial. Amém? Isso tudo já aconteceu e nós sabemos que é verdade porque nós temos a Bíblia. Então tudo aquilo que Jesus falava naquela época, para nós é muito mais fácil assimilar, porque já passou e a gente sabe que é verdade. Amém? Então a gente tem condição de fazer uma conexão. Mas eu vou te falar uma coisa que é mistério. Você consegue analisar o livro de Apocalipse? Bem assim, descritamente, tranquilamente, assim, você lê e fala, não é isso. Fechou, aqui agora tranquilo, já sei tudo. Acabou, isso aqui é o livro da revelação e eu estou com a chave na mão. Beleza, bacana, tá mesmo. Só que é bem figurativo, sim ou não? Fala de serpente que caiu no mar, que não sei o que, e vai e vem, é cavalo, 1 cavalo, 2 cavalos, 3 cavalos, e é igreja, 7ª igreja, e é não sei o que. É assim ou não? É complexo para nós ou não? Por quê? Porque a gente ainda não passou. Quando essas coisas passarem, aí nós vamos entender. Por quê? Porque é espiritual, amados. É espiritual. Não é natural. Não tem como a gente querer entender uma coisa espiritual naturalmente. Aí é para onde eu vou. Aqui eu volto um pouquinho. Aqui em Nicodemos. No próprio capítulo 3 que a gente estava, a gente vê Nicodemos indo até Jesus. Quem conhece a história? Amém? Todos conhecem, amém? Levanta a mão. Todos conhecem a história de Nicodemos indo até Jesus, e ele era um sumo sacerdote. O que ele queria fazer? Ele era uma pessoa da lei que conhecia toda a parte antiga da Bíblia, vamos dizer assim, né? A parte ali da Bíblia antiga, tudo ele conhecia a fundo, porque ele ensinava, ele era professor, ele era um mestre, mas ele vai até Jesus porque ele está confuso com muita coisa. Ele falou para Jesus, sei que tu és mestre, rabi, ele chama de rabi, mestre. Você vê um mestre chamar uma outra pessoa que ele nem conhece, não sabe nem de onde veio, chamando de rabi. Por quê? E ele fala, sei que és mestre, porque ninguém pode fazer sinais e maravilhas da forma que o Senhor faz. Ele vai até Jesus com aquela dúvida no coração dele, amém? E aqui na frente, Jesus diz para ele, na verdade te digo, no 5, tá? Que aquele que não pode nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso,
de ter te dito, necessário vos é nascer de novo? Aí ele fala do vento, tal, aqui no 9. Aí Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabe isso? Porque é espiritual. Porque é espiritual. Amém? Na verdade, eu vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus falando para Nicodemos. Amém? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém? Jesus está falando para Nicodemos aí. Eu estou tentando colocar para você uma coisa que é espiritual, dando exemplo de coisas naturais. Mas mesmo assim você não está entendendo. Então não dá nem para a gente continuar essa conversa. Porque é muito profundo. É muito profundo. Amém? Jesus está falando aí, você precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Da água do Espírito. Glória a Deus, quem está entendendo? Amém. Compreendendo, amém? Então é confuso para nós mesmos. É confuso para nós. Mas no mesmo livro de João, capítulo 6, tem uma coisa que para mim foi uma revelação que Deus deu ao meu coração há muito tempo. E sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. E eu queria orar agora nesse instante para que Deus possa te revelar também agora. Seu Deus, eu oro para que toda distração, todo sono, todo cansaço vai saindo agora em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua revelação seja sobre os teus filhos agora. Que o coração deles estejam, Senhor, abertos, atentos, olhos espirituais abertos, Pai, para entender aquilo que a tua palavra quer nos dizer nesta noite. Quer nos dizer agora, nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, aqui no capítulo 6 do livro de João, no versículo 44, Jesus está conversando com a multidão, com os discípulos e com os fariseus. Amém? E ele diz assim no 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Amém? E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Eu vou repetir a parte B do versículo. Portanto, todo aquele, repete comigo, portanto, todo aquele que do Pai ouviu, de novo, ouviu e aprendeu, de novo, e aprendeu, vem a mim. Aí ele diz assim, e você vê a mim, eu vou explicitar depois para vocês. O que Jesus está falando com isso? Ele está falando aí, ouvir do Pai é ouvir a palavra do Pai, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir do Espírito Santo, porque quem escreveu a Bíblia, a palavra de Deus, foi o Espírito Santo. Amém? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. O Espírito Santo é o professor que escreveu. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós deixamos o Espírito Santo falar aos nossos corações, nós estamos ouvindo de Deus. Está escrito ali. Não é isso? Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, quem ouve a palavra de Deus, aprende. Aprende. E esse aprendizado te dá condições de você ir até Jesus.
Só que Jesus, lá na frente, ele fala assim: e todo aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? É muito tremendo isso, gente. É muito tremendo, é muito forte. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Vocês foram alcançados por Deus. Cada um de nós aqui fomos alcançados por Deus. Fomos ensinados por Ele. Alcançados e ensinados por Ele. Fomos ensinados por Ele. Muitas coisas que para nós ainda é mistério, que é complicado da gente entender, nós simplesmente exercemos o quê? A nossa fé. Eu não estou entendendo, mas eu creio. Se a Bíblia está dizendo, eu acredito. Eu não entendi muito bem, Deus, mas se o Senhor está dizendo, eu acredito. Não é assim? Temos que crer pela fé. Pela fé, porque muitas coisas serão assim. Amém? Muitas coisas serão dessa forma. Vamos lá para o livro de Hebreus, para ter a confirmação disso daqui. Esse texto aqui, vocês lembram muito bem que foi quando Jesus andou sobre o mar, encontrou com os discípulos, foi para o outro lado, aquela multidão foi atrás de Jesus, chegou atrás de Jesus e falou para Jesus: uai, o senhor veio da onde? O senhor veio como? E tal. E Jesus falou assim: ó, vocês não vieram atrás de mim, não foi por causa de sinais e maravilha não, vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram o pão e se fartaram. Aí Jesus falou assim: vocês têm que comer o pão que permanece, não que perece. Esse pão que vocês vão comer, vocês vão comer, mas vocês vão ter fome. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O pão que Deus deu. O pão que desce do céu. Jesus falou isso para eles, né? Um texto duro para eles. Falou sobre comer a carne dele, beber o sangue dele, né? Isso foi muito pesado para os discípulos. Eles não compreendiam isso que Jesus estava falando. Essa questão de comer a carne e beber o sangue de Jesus é uma questão de comunhão, não é literal. De você comer a carne e você ser antropófago, não. Não é literal, é uma condição de você estar se alimentando de Jesus Cristo. É um alimento espiritual, extremamente espiritual. Para ter comunhão com Jesus, para ter nível de relacionamento com Jesus muito alto. É o que nós vamos fazer hoje aqui, na Santa Ceia. Amém? Comer o pão e beber o vinho que representa o corpo e o sangue de Cristo, para nós termos uma comunhão extraordinária com Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas muitas coisas são mistérios para nós devemos crer pela fé. Então, lá em Hebreus, capítulo 8, vem dar para nós a confirmação disso. Foi, né? Hebreus 8, 8:10, eu acredito. Ainda falando sobre o que Deus ensinou, o que Deus ensina para nós, o que Deus colocou nos nossos corações, amém? Diz assim, ó: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei Deus, e eles me serão por meu povo. O que Deus está falando? O que Deus está falando aqui? Que Ele colocará em nossos entendimentos e no nosso coração, e Ele vai escrever em nossos corações, amém? O entendimento das palavras, das minhas leis, ou seja,
o Novo Testamento, a nova aliança, Ele vai plantar em nossos corações. Nós somos pessoas diferenciadas. Em primeiro lugar, você foi alcançado. Amém? Alguém chegou para você um dia e falou assim: ei, você conhece Jesus Cristo? Eu não sei que religião você professava, onde você andava, o que você fazia, mas alguém algum dia, se você está aqui hoje, alguém algum dia chegou para você e falou: você conhece Jesus Cristo? E aí você se interessou por essa pergunta e quer saber quem é esse Jesus. E quando você começa a entender quem é Jesus, você se rende. Aí você é alcançado. Você é alcançado, se rende, levanta suas mãos, entrega a sua vida a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Começa a viver em novidade de vida. Amém? E você é preenchido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Você é alcançado. E agora você é considerado filho de Deus. Aleluia. A palavra diz que você é mais do que vencedor. Então um dia você foi encontrado, você foi achado de Deus, trazido para a presença dele. E agora você é mais do que vencedor e filho e faz parte da família de Deus. Voltando de novo a todas essas pessoas que eu estava falando para vocês, que estavam lá naquele evento. Aí quando a gente seguiu, eu e a pastora Maria conversando, eu falei: amor, eu acho que mesmo dentro daquele lugar satânico, do inferno, do diabo, alguém vai se lembrar da pessoa que um dia falou para ele de Deus, e ele vai dar um start dentro daquele lugar, no meio daquele evento, e dizer: isso aqui não está certo, e se converter a Jesus Cristo sozinho, porque alguém algum dia, como algum de nós aqui, teve coragem de abrir a boca e contar essa história da serpente aqui para o irmão, contar a história de Jesus Cristo, contar a história de Jesus na cruz. E essa pessoa foi para o mundo, ela começou a caminhar nos caminhos áridos, sofridos desse mundo, porque foi criticado, ou porque muitas vezes foi humilhado, ou foi injustiçado, eu não sei. Mas as dores da alma nos levam a esses lugares, nos levam à perdição. Mas a palavra estava lá plantada, porque um filho de Deus como vocês teve coragem de abrir a boca e dizer sobre Jesus Cristo para aquela pessoa. E ele naquele lugar foi tocado pelo Espírito Santo, mesmo estando no meio do lugar demoníaco, e tem a oportunidade de ser alcançado. Parece muito difícil, né? Mas nada é impossível para Deus. Amém. Nada é impossível para Deus. Amém? Deus. Amém. Então, amados, só para a gente encerrar e termos nossa Santa Ceia de hoje. Vocês se lembram do pastor Márcio, que esteve aqui na nossa pré-inauguração? Ele trouxe uma palavra que me chamou muita atenção, que está lá em Romanos 8, e que faz uma ligação com tudo isso que eu estou falando para nós hoje aqui nessa noite. Romanos 8, capítulo 19.
8:19. Todos encontraram, amém? Diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho aqui? Glória a Deus. Pois as criaturas que estavam perdidas, estão perdidas nesse mundo, eles esperam a nossa manifestação. Eles esperam que nós, como filhos, nos manifeste, não fiquemos calados, não fiquemos quietos. Aleluia. Abrimos a nossa boca. E você pode começar de perto da sua família, já começando pela sua família. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem um familiar próximo ou uma pessoa próxima que ainda não conhece Jesus como você conhece. E ela precisa conhecer, porque quando chegar naquele grande dia, não terá uma outra chance. Meu irmão, abra a sua boca, porque pode acontecer que no momento em que você está pregando o Evangelho, que é transformador, naquele momento, você pode achar que a pessoa não está te ouvindo nem te dando atenção. Mas pode acontecer que no dia que ele estiver no lugar mais esquisito do mundo, ele vai lembrar das palavras que você falou, porque não foi você que falou, foi o Espírito Santo que falou através da sua vida. E transformou aquela pessoa, e tem a capacidade de alcançar aquela pessoa, e ele escutar a voz de Deus, escutar a Deus, aprender de Deus e ser alcançado de Deus, e se tornar da condição de criatura para filho de Deus, através da sua vida. Você crê assim? Amém. Então aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz no 18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com o que em nós há de ser revelada. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo: eu tenho certeza de que a glória que eu espero, que estou na expectativa, eu não posso me abalar com as coisinhas que acontecem aqui. Então, querido, não se abale e abre a sua boca para falar de Jesus Cristo para todo aquele que está perto e longe de você. Que você tenha a oportunidade. Teve a oportunidade, fala de Jesus. Só comece, porque o Espírito Santo vai fazer isso. Amém. Só tenha coragem de começar, e o Espírito Santo vai fazer todo o resto, porque é Ele quem convence do pecado e do juízo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Era isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Eu fiquei bem incomodado com essa situação, e a gente está vendo como está o mundo. O mundo está na rota de colisão, e Jesus e Deus espera que nós sejamos ponto de contato, sejamos os influenciadores, as pessoas que vão mudar a situação dessas vidas aí fora. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor tem nos falado que essa casa vai ficar cheia. Amém. E é através do nosso amor, é através do nosso abraço, é através do nosso carinho com esta casa e com as coisas de Deus que esse lugar se encherá. Nós não vamos se preocupar, porque Deus dá o crescimento. Ele é quem dá o crescimento. Nós vamos fazer a nossa melhor parte. Amém? A nossa melhor parte. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé esta noite. Eu quero orar pela sua vida. Quero que você estenda suas mãos para o alto. Eu quero exercer
com autoridade, amém? Que você rompa em fé sobre a vida das pessoas, que elas vão receber das suas mãos e das suas palavras Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Aleluia. Senhor Deus, nós oramos, Pai, por cada um aqui. Que cada um que está neste lugar, Senhor, seja um ponto de contato, Senhor. Seja o teu ministério em cada vida, Pai, que se aproximar deles. Eles sejam, Senhor, aqueles que vão fazer a diferença, Senhor, na vida daqueles que estão perdidos, que não te conhecem, que não sabem, Pai, como viver nessa terra, o que fazer, o que procurar, estão perdidos, estão sem um alcance, Pai. E através da oração deles, através do abraço deles, essas vidas terão suas vidas transformadas, terão a mudança de vida, mudança de mente, e se entregarão a Ti. E através deles, Pai, que eles possam fazer, Pai, começando pelos familiares, começando pelos aqueles que estão próximos, Senhor. E logo em seguida alcançarão uma imensidão de pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.